E depois da reunião entre poderes ontem no Supremo Tribunal Federal, ficou definido o caminho das emendas parlamentares. STF, Congresso e Executivo chegaram a um consenso sobre a questão da rastreabilidade e da transparência destes recursos. A falta de transparência havia sido questionada pelo ministro Flávio Dino, que decidiu pela suspensão das emendas impositivas. O plenário da Corte referendou a decisão, o que causou mais um conflito entre Legislativo e Judiciário. E agora, depois da reunião desta terça-feira, o que muda na destinação das emendas? Quem vai explicar tudo para a gente é a advogada especialista em Direito Constitucional, Kadra Rizzi. Boa tarde, Boa tarde, Kadra. Neila. Tudo bem, Camila? Tudo bem? Tudo bem. E você? Primeiro, agradecer a sua participação aqui no Boletim com a gente. Obrigada mesmo pela participação. Imagina, eu que agradeço. Na verdade, o que muda agora é que nós, cidadãos, teremos o direito de saber aonde o dinheiro será gasto. A emenda PIX ela estava sendo destinada e aí a destinação dela ia para o município, mas ela não tinha uma pré-destinação, não existia uma objetividade ou uma finalidade com o que seria feito com aquele valor a ser gasto. Então o parlamentar ele mandava o dinheiro, mas aí ele não teria que justificar. Então o município, por exemplo, poderia gastar da forma que ele entendesse por bem. Com essa necessidade de destinação, o município ele precisa se ater ao que foi pré-determinado. Então, se vem uma emenda, por exemplo, para que seja gasta na construção de um hospital ou na melhoria dos equipamentos de um hospital, ele não pode destinar esse dinheiro para outro local. Ele precisa deixar exatamente a verba e cumprir o que foi determinado pelo parlamentar. O lado positivo das emendas parlamentares é que o parlamentar ele consegue saber quais são os anseios do município e negociar para que a verba ela venha já destinada para algo que realmente seja necessário. Então, eu acho que isso enriquece aí a democratização do poder do legislativo dentro do executivo, mas com responsabilidade. Ele não pode simplesmente pegar uma verba e mandar para um município sem que ela seja minimamente aí destinada. Agora, doutora, falando sobre a parte constitucional da coisa, essa transparência está sendo questionada, foi questionada pelo ministro Flávio Dino, mas eu, pessoalmente, conversei com vários parlamentares que me disseram o seguinte: olha, Neila, não faz muito sentido esse questionamento do Flávio Dino, porque a gente já tem que falar, a gente já tem que dizer para onde é que essa verba vai, todas as emendas, elas são sim rastreadas, então, na verdade, isso já acontece. Isso já acontece mesmo ou falta aí essa transparência por parte dos parlamentares? Então, na discussão da diferença da emenda PIX para a emenda individual, tinha uma parcela que não estava sendo bem esclarecida. Então, o questionamento é exatamente esse. Tudo tem que estar 100% esclarecido, qualquer verba. E aí não passar nada, nenhuma parcela do dinheiro, dos recursos, sem aí efetivamente essa prestação de contas. E essa prestação de contas ela é necessária não só na hora de destinar, mas na hora de verificar se aquele dinheiro efetivamente foi gasto para aquilo que ele foi destinado. E quais medidas poderiam, então, aumentar essa transparência, esse rastreio desses recursos que são enviados aí para municípios e também para estados pelos parlamentares? Eu imagino que agora eles vão negociar aonde vai ser uma parcela desses dinheiros, eles serão gastos, se eles vão ficar mais na saúde, se eles vão ficar na educação, e aí com essa pré-destinação eles pegam a parcela que eles vão destinar efetivamente para qual setor da área pública e ele consegue fazer destinação para o município, e aí ele vai lá agradar de certa forma a base parlamentar dele fazendo uma destinação daquele valor. Então, eu imagino que ela vai ficar melhor nesse sentido. Vai ter uma antecedência e que vai ter que cumprir esse objeto e essa finalidade que foi definido aí pelos poderes. Isso é bom para o executivo também, porque o executivo ele precisa saber onde que ele está gastando o dinheiro. E nesse sentido, o executivo ele acaba tendo melhores condições de falar já dentro do orçamento, que é ele quem faz, aonde seria melhor esse gasto. Bom, ontem a gente viu o ministro Luiz Roberto Barroso falando um pouquinho sobre a reunião que aconteceu no STF. Ele explicou um pouquinho ali sobre o que poderia mudar na questão das emendas de bancada, nas emendas de comissão. Ele explicou, inclusive, que os recursos agora teriam que ser enviados para projetos conjuntos.
A gente sabe se isso já existia ou se isso é uma novidade? Os projetos conjuntos, eu acho que a criação é de uma verba melhor destinada. Eu acho que ele vem com uma cara de novidade, sim. Eu acho que vai ter algum detalhe que eles vão passar aí que a gente consiga ver melhor exatamente. É bom a gente também ter a norma já com a destinação exata de como está vindo para a gente verificar exatamente as alterações. Mas eu imagino que deva vir alguma coisa no sentido de dar uma aprimorada hoje na forma como são destinadas essas emendas, sim. Bom, o Supremo Tribunal Federal deu aí um prazo de 10 dias para o Legislativo se movimentar e trazer aí as novidades que foram determinadas para as emendas. Só que a gente tem que lembrar que estamos num ano muito importante, que é um ano eleitoral. Essa suspensão de pelo menos 10 dias a isso não pode prejudicar os parlamentares em momento de campanha? Olha, eu sinceramente acho que eles conseguem trabalhar isso, tá? Até porque essa destinação ela vai vir ainda. Eu acho que hoje os parlamentares eles conseguem se garantir melhor num campo eleitoral, e aí eu posso estar equivocada e o parlamentar tem uma visão diferente. Mas principalmente com o que ele vem fazendo, né? Porque quando a gente vai para uma eleição, a gente vai discutir o que vai ser feito, mas principalmente as parlamentares que já estão no pleito eleitoral e em um período de reeleição, verificar o passado dele, né? Não só o que ele vai fazer, mas também o que ele já fez. Então ele também consegue aí, eu acho que com esses 10 dias, até porque a eleição agora é dia 6 de outubro, né? Então ainda tem um prazo mais ou menos de uns 40 dias, pelo menos. Eu acho que eles conseguem trabalhar bem esse período eleitoral ainda, tá? Para a gente encerrar nossa entrevista e falando ainda sobre a nossa Constituição, muito vem se falado, muita gente vem criticando essa decisão do STF, dizendo que o STF está aí mudando o que deveria ser mudado pelo Legislativo e não pelo Supremo Tribunal Federal, uma invasão aí de competência no Legislativo. Essa decisão do ministro Flávio Dino, que foi referendada pelo plenário, ela é correta, constitucionalmente falando? Olha, eu parto do pressuposto que a partir do. Ele, assim, não é que eles derrubaram, tanto que eles falaram que eles vão aceitar. A diferença é que eles estão exigindo mais transparência. Tendo em vista que o gasto do dinheiro público, ele efetivamente precisa ser transparente e atingir aí a sociedade, eu não vejo isso como uma forma de invasão, não. O que eu acho é que ele não pode simplesmente falar que as emendas, elas não acontecerão. O que ele pode, e aí já vem acontecendo, já aconteceu no passado com as emendas parlamentares também do orçamento secreto, é falar, olha, você até pode interferir no orçamento, eu entendo o seu pedido de democratização, mas então vamos democratizar o orçamento com a prestação de contas devida. Então você não pode só utilizar o dinheiro, você precisa utilizar o dinheiro nos termos que a Constituição Federal permite, que a União também ela consiga atingir todos os interesses públicos, né? E ela vai destinar se é melhor para a saúde, para a educação, para o transporte público. Então você consegue ter uma melhor divisão do orçamento público mesmo. Eu não vejo isso como uma invasão de competência. O que eu vejo isso é como uma prestação de contas que eu acho necessária e fundamental aí com o gasto de recursos públicos. Maravilha, entendido. Muito obrigada pelas suas explicações, obrigada pela entrevista, doutora Kadra. A gente te espera numa próxima oportunidade. Esse é um ótimo dia.